Olá, tudo bem? Bom, se você chegou aqui agora, você está vendo essa live que já está gravada, então já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, deixa o seu comentário, que hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, hein? Arlete Peixinho, já que ela chega e eu já mando o convite para a gente começar a falar sobre um tema muito importante. Persistir ou insistir? Você sabe a diferença dessas duas coisas? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Boa noite, sejam bem-vindos. Quem já está entrando, Raquel, Beth, Lucimari, sejam todas muito bem-vindas. Vamos só aguardar alguns segundinhos enquanto a minha convidada chega, que hoje nós vamos ver uma história muito interessante. Como é legal, né, gente? A gente vê histórias de pessoas reais, gente da gente. Porque é interessante a gente ver histórias de todas as pessoas. Todo mundo tem alguma história inspiracional para contar pra gente. Mas quando sempre tem alguém que tem uma história que impulsionam a gente a tomar decisões ou a não tomar decisões, não é? Fabiana, Moisés, Arlete, chegou! Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Thiago? Aguardando a Arlete entrar aqui para participar com a gente. Flávia, olá! Tudo bem? Boa noite, Arlete. Seja Boa noite. muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Muito feliz por participar. Que bom, gente. Bom, o pessoal tá chegando, mas a gente não pode perder muito tempo, né? Porque a gente fala pouco, Né? então não dá para perder tempo. Bom, Não. quem está chegando aqui agora, que veio através da Arlete, meu nome é Laine Sardelli, sejam todos muito bem-vindos. E para quem não conhece a Arlete, eu vou apresentar, eu vou falar um pouquinho do seu currículo, Arlete. Não é para mostrar, não é para te mostrar, sabe, assim, para te expor, mas é porque eu acredito que pessoas que tenham conquistas na vida é porque perseveraram. Nada vem de graça, né? Sim. Na nossa vida é muito fácil, né? Até te falei mais cedo, as pessoas costumam olhar os tombos que você cai, mas não olha as pingas que você bebe. Não, é o contrário, Exatamente. né? Olha Exatamente. as pingas que bebe, mas não olha No tombo. o contrário. Ô, Olha, Jesus. É a live, é emoção, é tá emoção. bom, gente, é assim mesmo. Então vamos lá. Arlete, então depois eu vou te deixar você se apresentar, tá bom? Do Oh, jeito meu que você se vê. Mas hoje, ó, eu sei que você tem um currículo fora da curva. Isso é obrigada. indiscutível. Você é economista, você tem MBA em propaganda e marketing, tem mais de 25 anos de experiência em banco. Foi sim. E você ainda tá sã? Olha, eu me afastei um pouco porque a vida longe de banco, né? A vida fora do banco. Eu acabei me afastando um pouco do banco. Já saí em 2010 do banco. Então já deu para Ah, recuperar um pouco a sanidade. que bom, né? Além disso, você é casada, tá no seu segundo casamento, com 25 anos já. 25 anos, segundo Que casamento. bênção! Tem dois Bodas de prata. enteados. Ah, é Sim, mesmo. Tem dois enteados, tem 53 anos de idade. E exato. tá linda, gente. Isso é uma inspiração para mim. Graças a Deus. Muito obrigada, Graças a a Deus. gentileza sua. E é interessante que você tem 25 anos de experiência e tem quase 10 anos que você está afastada. Fora do Ou mercado, seja, você trabalhou em banco há 30 anos atrás, onde mulher trabalhar em banco era uma raridade, né? realidade. Na realidade, tinha mulheres trabalhando, mas você nunca atingia cargos um pouco mais elevados dentro da agência, né? Lá atrás, mesmo quando você ia promover uma gerente, por exemplo, você era um caixa, depois um chefe de caixa, tal, e aí você ia para uma subgerência, havia algumas coisas dizendo assim, olha, mas se a gente tiver que transferir ela de um lugar para outro, de uma cidade para outro, e eu sou do interior de São Paulo, então isso acontecia muito, essas transferências, provavelmente a mulher não vá, porque ela depende do marido, do filho, de não sei o quê. Então havia já essa dificuldade, entre aspas, que não deixava de ser uma verdade, né? Mas era uma forma de olhar de uma forma meio errada. Lógico que o mundo foi mudando, as pessoas foram mudando e hoje eu rodei muitos lugares dentro do país, né? Então, mas assim, hoje, claro, sempre existiu e eu acredito que uma certa restrição quanto a essa questão de transferência sempre vai existir. Mas isso há 30 anos atrás era muito maior, né? Era. Nem se compara com hoje. Mas vamos Não, lá, né? vamos Vamos lá. entrar.
Antes de entrar no assunto, Arlete, eu quero sim que você se apresente, como você se vê, e também você conte como que você me conheceu, como que você chegou até aqui. Ah, gente. Gente, meu nome é Arlete Peixinho, né? Peixinho é um sobrenome, como diz meu marido, não é cargo. Eu achei que fosse apelido. É, todo mundo pensa. E exatamente esse é meu currículo. Eu trabalhei muitos anos em banco, saí. Eu sou do interior de São Paulo, nasci em Piracicaba, mas vivi 25 anos em São Paulo. E eu estou há 2 anos e meio aqui em Fortaleza. Meu marido veio trabalhar aqui. E aí, de novo, mais uma persistência, mais uma situação de você, de companheirismo, de você dizer, não, não, vou conhecer o Nordeste. E, diga-se de passagem, estou completamente apaixonada por essa cidade, amo aqui, amo, me encontrei aqui, né? Sou casada com o Peixinho, tive um primeiro relacionamento, tenho dois enteados que eu amo de paixão, então aí, ó, tô vendo Sofia, um beijo, meu marido também entrou, Ju, oi, filha. Então, assim, é um monte de gente, eu tô vendo todo mundo, mas não consigo falar. E eu tô me sentindo muito lisonjeada pelo seu convite, viu, Laine? Eu te conheci um dia, eu estava em casa à noite, e a Mari e a Ju, né, que são as minhas sobrinhas, me mandaram, compartilharam uma live sua. Compartilharam, tia, assiste aí. E eu comecei a assistir. E eu não tive a oportunidade, apesar da gente ter conversado um pouquinho, eu não tive a oportunidade de dizer isso para você, mas eu acho você muito didática. E muito clara, muito articulada, né? Porque tem hora que é difícil você também entrar numa live que dura 1 hora e ser aquela enrolação, aquele negócio que gira, gira, gira e não sai do lugar. Então isso cansa, né? E a sua live, na hora que a gente termina, você fala, nossa, mas já acabou? Então eu gostei muito e passei a te seguir. Aí comecei a fazer comentários e aí acabei chegando por você através da Juliana e da Mari, das minhas sobrinhas queridas aí de São Paulo. Ó, o pessoal tá falando, manda beijo para sua amiga também. Olha, eu acho que você vai ter que mandar beijo para todo mundo. Todas, tô vendo todas aqui, tô vendo um monte de gente entrando e tô agoniada aqui que eu não consigo falar. Ó, gente, vocês não se preocupem. Muito feliz de todos estarem aqui, viu? Wilson, vi você também, viu? Vocês não reparem, não, mas é que nesse momento dá um gelinho na barriga, dá umas borboletinhas no estômago. Jesus de Deus! Nunca pensei que ia passar por isso. Depois que eu me inventei, eu falei, ai meu Deus, por que eu inventei isso? Mas é muito bom. Tá vendo? Muito bom, é muito. Tá vendo? Porque ó, tem um monte de gente que tava com saudade de você e a partir de hoje talvez vai enxergar o Marlete que eles nunca tinham visto antes. Exato, exato. Luísa, minha querida, meu amor da minha vida, tá aí também. Gente, Fê, ó, eu vou. aí, obrigada. Nós vamos falar, né, sobre o nosso tema, que é persistência e insistência. E caso vocês tenham algum comentário, alguma pergunta, vocês podem colocar aí, tá bom? A gente vai interagindo. Nós separamos alguns tópicos, mas talvez não dê tempo de falar de tudo. Vamos falar do que for, né, do que for possível, né, Arlete? Então vamos ao assunto, porque senão a gente não fala nada. Não sai, não acaba. Betinho, um beijo, tô te vendo. Bom, antes de te convidar para participar comigo dessa live, eu já tinha falado no meu stories, né? Coloquei um post e falei que insistência é diferente de persistência, porque tem muitas pessoas que vivem a vida inteira. Ah lá, a Fabiana tá falando, ó. Deu medo, põe fralda e vai, se borrar, suja a calça. Não, essa frase sua foi ótima. Eu amei, gente. Deu medo, põe a fralda e vai. Ela fala isso na live, eu amo. Então, o que acontece? Muitas vezes na nossa vida, a gente não sabe a diferença que tem a persistir, né? As duas ações, persistir e insistir. Então, gente, antes da gente começar, eu quero falar para vocês a diferença disso. Persistir é quando você enxerga um objetivo e acredita naquele objetivo, que você se enxerga naquele lugar. E aí você faz o que for necessário para você alcançar. Seja isso num relacionamento, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja no peso ideal, né? Naquilo que você deseja no seu corpo, na sua saúde, na sua aparência, enfim, não importa qual o objetivo, mas que você realmente acredita e se não der jeito de um jeito, vai de outro e vai mudando a estratégia e dá um jeitinho e consegue. Já a insistência é aquela situação que você tá vendo que não vai dar certo, tá vendo que não é para você, que não tem condições e continua fazendo a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Tem pessoas, né, Arlete, que fica anos e anos e anos insistindo. Literalmente, em uma ponta de faca, né?
Exato, é bem esse ditado, dando murro em ponta de faca, porque tá vendo que não muda. Eu mesmo conheço casais que estão assim há 40 anos junto e há 30 anos brigam pelo mesmo motivo, sabe? Pelo Isso. mesmo motivo e não muda, né? Tem É. várias histórias assim, vários exemplos, mas não vamos dar todos aqui porque senão não vai dar tempo. Então, quando eu te convidei, eu já tinha lançado, né, esse assunto. Mas aí, quando a gente começou a conversar, eu percebi que você, na sua vida, com certeza, né, tem N situações de superação, que você persistiu e que você. Por isso que eu fiz questão de falar sobre a sua experiência profissional, as faculdades que você fez, porque isso requer muita persistência, né? Muita persistência. Nada vem de graça, nada é fácil na nossa vida, né? A gente precisa sempre ter um objetivo claro e ir em busca dele. Então, eu gostaria muito que você compartilhasse conosco, né? Eu Claro. sei, você falou do seu primeiro relacionamento, você foi casada, se separou, está há 25 anos do segundo casamento. Sim. Então, ó, Então, exatamente isso. Até um amigo acabou de colocar, é fazer a é. mesma coisa sempre, né? Esperando resultados diferentes, né? Einstein já dizia, né? Exatamente. Quer dizer, não vai mudar. Então, como você diz, na minha vida eu tive várias situações, sejam profissionais, seja em relações de amizade, seja do lado pessoal, em que você fica insistindo que aquilo vai dar certo, né? E isso gera um gasto de energia assim completamente desnecessário, porque chega e no final do dia a resposta é a mesma. Né? Então, e aquilo vai dando em você um desânimo. E não há relação que exista sobre isso, né? Então, eu Aham. tenho duas. Eu poderia falar em várias, lógico, como você diz, eu estudei bastante, eu consegui estudar bastante, e realmente fazer as coisas que eu queria, e para buscar, por exemplo, um encarreiramento, para eu ter tido um nível, um sucesso razoável dentro do banco, foi porque eu fui buscar, foi porque eu mudei de banco, foi porque eu fui estudar, porque eu fui procurar MBA, foi porque eu trabalhava de manhã e chegava 11 horas, meia-noite do MBA cansada. É lógico que você... e aí é que está a perseverança, né? Que é você querer aquele objetivo e ir buscando. E essa busca é enriquecedora, porque é nesse momento em que você vai carregando bagagens positivas, né? Sim. Na tua vida. Eu vou citar duas situações aqui que não sei nem se requereu, mas que foram necessárias você ter bastante perseverança. E Lane, o que acontece é o seguinte: como eu sei que você é uma coaching de relacionamento, foi por isso que eu separei, na realidade, esse tema, porque você deve ter um público grande de relacionamentos entre casais e que estão na expectativa também de ouvir alguma coisa, né? Então, eu separei duas coisas. Uma eu vou falar mais rápida, mas eu vou focar mais na minha separação do meu primeiro casamento, porque é um momento crucial, apesar de ter sido há 26 anos atrás, né? Eu tive uma doença também muito grave em 2005, eu quase perdi a visão, eu tenho uma doença rara, autoimune e tal. Então, quando isso aconteceu, e o que eu quero mostrar para as pessoas é que mudanças acontecem na vida. Não adianta você achar que você vai ficar numa zona de conforto fazendo todo dia a mesma coisa, porque se você não mudar, alguém vem e muda por você. Seja Deus, seja a vida, seja o universo, seja o que você queira acreditar. Mas alguém vem e faz essa mudança na tua vida, porque você tem que caminhar de alguma forma. E nesse momento da doença, eu realmente sou uma pessoa que confio muito em Deus, e eu entendia que aquilo era uma situação muito difícil, mas que eu conseguiria carregar. Porque o que eu não aguento, ele carrega por mim. O que eu aguento, eu carrego sozinha. Então, se ele deu aquilo para mim naquele momento, e as pessoas choravam muito, porque, como era uma doença que exigia uma quantidade grande de corticoide, eu engordei 25 quilos em 47 dias, as pessoas não me reconheciam. Então, assim, gerava nas pessoas um susto, a hora que me via, e eu acalmava as pessoas, não, calma, vai dar certo. Então, assim, esse foi um momento em que também eu tive que seguir por uma linha de perseverança, dizendo, não adianta eu ficar aqui questionando, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Meu Deus, por que eu fiquei doente? Por que essa doença que é tão rara veio em mim? Porque... não sei, ela veio por alguma coisa positiva, por alguma coisa boa. E ela realmente trouxe uma coisa boa, eu poder olhar a vida de uma forma diferente, né? Porque normalmente as pessoas, eu sempre digo isso, as pessoas levantam, quem nunca sofreu nenhum problema com os olhos, as pessoas levantam, escovam o dente, conversa, tal, toma café e sai.
eu levanto e abro os olhos e tenho certeza que eu estou enxergando. Ai, que lindo, gente. É necessário nesse momento, porque eu passei por dias de não ver nada. E é muito difícil, né? Em algum momento de dizer assim, porque você passa a ter uma dependência total. Ah, mas se você precisar, você me liga? Não, não adianta, querida, eu não enxergo o telefone. Eu não enxergo. Agora, então, que é digital, piorou. Você não enxerga os números, não tem como eu te ligar, entendeu? Então, assim, são situações que só quem passa mesmo é que sabe aquela dificuldade do momento, naquela mínima coisa que você precisa, né? E nessa hora também, foi impressionante a quantidade de amigos que me amavam, como eu me senti amada nesse momento, porque eu tive amigas que me acolheram demais. A maioria está aqui assistindo essa live e elas sabem de coração, assim, é impressionante como as pessoas se dispuseram a me ajudar, a estar comigo o tempo todo, enfrentando as dificuldades, me socorrendo nesse momento. Então, assim, valeu a pena ter perseverado, porque passou. E tudo passa. E passa pelo melhor. Entendeu? O melhor sempre está por vir. Eu falo que o mal, as coisas que acontecem na nossa vida, que a gente considera mal, naquele momento a gente não consegue enxergar, né? A gente não tem maturidade, a gente não tem controle, não tem equilíbrio emocional para enxergar. Mas o mal também trabalha para o bem. Porque se a gente olhar para trás, os piores momentos da vida que nós passamos são os que mais nos ensinaram, né? São os que mais nos trouxeram ensinamento, os que mais nos trouxeram maturidade. Então, é claro que a gente não fica desejando que aconteça nada de ruim. Mas se acontecer, vamos encarar da melhor maneira, não é, Arlete? Mas então, me conta... eu queria até colocar um parênteses aqui, antes da gente entrar no coisa do relacionamento, do seguinte. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia onde você teve que se adaptar, a ficar dentro de casa, conviver com pessoas dentro de casa, a rever seus relacionamentos, a fazer compras de forma diferente, como que você vai se portar aqui ou lá fora. Quer dizer, houve uma mudança. E eu vejo pessoas apavoradas com isso, dizendo, nossa, tudo mudou, nada vai... Calma, gente, calma. Por quê? Em que momento a vida não mudou, Laine? Então, em que momento, né? Ela não mudou? Quando você pega a sua vida inteira, eu não sei exatamente a tua história, mas eu tenho certeza que lá atrás você não esperava estar em Cajamar, numa live, falando comigo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem coisas que não estão no nosso comando. Não estão. Você tem o livre-arbítrio de seguir pelo lado bom. E de tudo que for apresentado para você, você atuar da melhor forma possível. Exatamente. Mas mudanças e situações diferentes vão acontecer na tua vida. E graças a Deus que acontece, né? Não, porque imagina se não acontecesse. Eu tenho uma amiga que ela é espírita e ela diz assim para mim: aqui ninguém veio a passeio, minha querida. Concordo com ela, viu? Ninguém tem a asinha nas costas, não. Aqui o bicho pega, então vamos lá. Então, se a gente veio aprender, vamos tirar proveito de todas as lições, né, não? Exato. Gente, antes da gente continuar, deixa eu fazer uma ressalva aqui, porque eu te apresentei e tudo mais, mas eu não te agradeci. E eu quero te agradecer do meu coração, do fundo do meu coração, a você por ter aceito o convite. E também quero agradecer do fundo do meu coração a Juliana, né? Que fez essa ponte. Foi a ponte entre nós, não, né? A Ju, eu preciso... juntas, né? Não, nossa, então, nós já fizemos uma terapia do riso hoje, viu, gente? Porque antes de chegar aqui para falar com vocês, eu e a Arlete fizemos uma ligação de vídeo, eu deixei queimar o pão que estava no forno. De tudo, gente. Que pensa uma pessoa que está no ar-condicionado suando aqui. Olha lá, ela tá com calor e eu com frio. Aqui em São Paulo tá fresquinho. Aqui, mas também no Ceará... Fresquinho, 32 graus. Tá bom? Então, ó, Ju, beijo, muito obrigada, viu? Ju, pela linda, indicação, pela ponte. Aliás, por todas as pessoas que você convida para vir para a live, né? Que muito também fez uma grande diferença para mim. E vamos lá, vamos continuar com a questão. Vamos lá. Com o relacionamento agora. Depois a gente volta de novo aí nessa passagem, porque você falou algumas coisas aí que me trouxeram uns ganchos. Depois a gente fala disso. Então vamos falar lá. Pergunta ou não? Depois. Ai, meu marido, não esquece de falar da farofa. Gente, farofa é a cachorra. Você acredita nisso? Ah, eu vi a farofa. Eu vi, peixinho, a farofa. Bom, então, lá, quando você ainda era... Lá, não era...
Quando você se relacionou durante 10 anos, né? Então você Sim, tinha o quê? eu 20 vamos anos? falar do primeiro casamento. Eu era uma garota do interior, como eu disse para vocês. Eu comecei a namorar aos 18 e me separei aos 28. Então foram 10 anos de relacionamento, né? Desses 10 anos, 7 anos foi entre namoro, noivado, tal, e os 3 anos de casamento. Né? Então, assim, e aí eu sempre ouço quando a gente. E a intenção realmente é ajudar, às vezes, casais que estão brigando por uma coisa, é que é assim, ó, quando você entra num casamento, ninguém entra num casamento para ele dar errado. Né? Ninguém entra num casamento para dar errado. O que eu acho que a gente tem que evoluir é que, assim, relações não são fáceis. Então, mesmo namorando muitos anos, noivando, todo aquele processo, tal, a hora que você vai viver junto, e você já falou isso até numa live sua, são dois países falando línguas diferentes dentro da mesma casa, né? Mas quando você ainda tem um amor, você admira, tal, a coisa vai indo e você vai se adaptando, você vai aprendendo aquela língua, né? Exato. Em algum momento, em alguns casais, porque eu imagino assim, o casamento ela é considerada uma instituição que, para ter sucesso, ela teria que ser até o final da vida. E eu discordo disso. Um casamento de 10 anos pode dar certo, um casamento de 25 pode dar certo, e que bom se um casamento de 70 der certo. Eu já vi pessoas casadas com 50 anos de casamento, 60 anos de casamento, maravilhosos, que tiveram grandes dificuldades, mas você vê nítido e claramente o grande amor que essas pessoas têm. E já vi pessoas com 60, 70 anos passando uma vida infeliz dentro de um casamento, dentro de uma instituição que considera que não pode ser quebrada, né? E aí nós voltamos lá naquela live sua que você disse que foi o que a gente aprendeu até os 7 anos de idade. Não é não? Que você tem os valores dos teus pais, que você tem a religiosidade e tal. E isso acontecia comigo. Eu era uma garota do interior, estava me casando com uma pessoa, ele era 13 anos mais velho que eu, e isso não faz a menor diferença, eu tenho certeza disso. Em algum momento ele pode pesar, mas não é isso que faz a diferença. A diferença foi que, em algum momento, esse caminho que era reto, nós dois seguíamos num caminho reto. Esse caminho se abre. E esse gap entre uma coisa e outra, eu digo assim, que ela vem assim, depois ela abre. Esse gap vai se transformando numa situação tão longa, que você não consegue mais encontrar aquela pessoa. Entendeu? Você olha e diz, nossa, gente, peraí, onde é que eu tô? E aí é que você começa os questionamentos, né? Porque aquela pessoa vai mostrar o que ela tem, como eu mostrei o que eu tinha. Que poderia ser bom para ele ou não, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. Na separação, eu sempre digo que há 50% de cada um. Só que eu acho que Exatamente. quando você não toma a atitude de dizer, olha, no primeiro ano de casamento eu já disse, acho que isso aqui não vai dar certo. Eu já percebi que a coisa não era bem aquilo, eu estava morando numa cidade longe da minha família, lutando para ser promovida dentro de banco, trabalhando o dia inteiro. E em algum momento não era muito agradável voltar para casa, porque as coisas aconteciam meio mais como ele queria, ele era uma pessoa muito articulada, não havia discussões dentro da minha casa, não havia brigas, havia assim, um respeito muito grande e tal, mas era uma pessoa articulada, que eu era muito mais jovem, então assim, ele meio que me manipulava. Manipulava. Exatamente, mas eu não percebi, Laine, em momento algum eu percebi isso. Em momento algum a minha intenção sempre foi que eu tivesse um bom casamento, que esse casamento fosse para o resto da vida. Em algum momento esse gap começou a ser muito grande. E eu comecei a não me achar naquele lugar. Então, quando aparece esse gap grande e você não tem coragem de tomar atitude, começa a insistir nessa desgraça desse relacionamento que não vai levar a lugar nenhum, aí eu acho que vem Deus, ou vem uma mão, ou vem um universo, ou como você queira chamar, e te apresenta uma situação. E aí me apresentou o meu marido. E aí eu me apaixonei. Aí, ó, ele tava aí querendo pular essa parte, chegou, Cris. Quer que eu pule essa parte também, pelo amor de Deus? Olha aqui a Marilene, uma grande amiga minha, dizendo que está casada há 50 anos, ela e o Gabriel. É um casal que eu amo, amo, amo de paixão. E realmente você percebe o grande amor deles. É Pois é, impressionante. gente. É impressionante.
Então, e aí, nesse momento, aparece um fator externo, entendeu? Mas esse fator externo, ele só serve para você acordar, para dizer, meu... E aí, o que eu disse, aí chega o momento da pergunta, de dizer assim, o que eu estou fazendo aqui? A hora que você faz essa pergunta, você já está no lugar errado. Porque você não pertence mais àquele lugar. Entendeu, Lani? Quando você faz esse questionamento, meu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? Aquele lugar já não te pertence mais. E aí eu tive coragem de pedir a separação e sair. E eu saí com um peso muito grande, pela religiosidade, nós estamos falando de 26 anos atrás, não havia ninguém separado dentro da minha casa, eu sou caçula de 3 irmãos, então eu tinha 2 irmãos e eu, meu pai e minha mãe casados também há 60 anos de idade, 60 anos, então quer dizer, não havia ninguém separado, e nem na família, e aí eu tinha que vir com essa notícia, dizendo que eu ia me separar, que eu morava numa cidade longe, sozinha, mas que eu me sustentava e que eu ia seguir minha vida. E aquilo foi motivo de muito julgamento. Muito julgamento. Por amigos, pela própria família. E eu, sinceramente, respeito. Porque era o que as pessoas sabiam. Era o que as pessoas sabiam. Essa situação assim, tipo, meu, por que ela está fazendo isso, né? Bom, o fato que a vida se encaminha, eu faço a separação, eu não tive filhos, então ficou muito mais fácil a separação, você assina o divórcio e vai cada um para um lado, né? Só que não, porque na realidade os amigos são incomuns, as vidas vão seguindo e você sempre vai... E eu luto até hoje, às vezes, para que as pessoas me desvinculem dele. Até hoje tem pessoas que me vinculam a ele e eu digo, meu, faz 26 anos que eu sou separada, pelo amor de Deus, né? E passar por tudo isso não foi fácil. Não tenha dúvida que não foi fácil. Eu sempre digo, como você disse, que as pessoas só veem a pinga que você bebe, não os tombos. É isso aí que eu queria dizer, né? Aquela hora que houve uma inversão de valores. Em alguns momentos eu falava, mas por que parece que todo mundo queria opinar, todo mundo queria dizer o que era certo e errado e tal. Então, incrível. Exatamente. E aí você vai carregando. Você também ainda é muito jovem, vai adquirindo experiência e tal, e vai passando. E alguns anos depois, você começa a entender que Deus te livrou de uma grande enrascada. Uma grande enrascada. Que no meu caso foi... gente, assim, não estou querendo nem expor a pessoa e nem tá aqui, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, assim, eu quero só colocar para os casais que entendam que na hora da separação a coisa é muito difícil, que não há vida fora isso, e lá na frente você vai descobrir que foi a melhor coisa que você fez naquela relação. Então, eu pedi para você tocar nesse assunto quando você me contou, justamente por isso. Porque, gente, eu trabalho com casais, né? Eu trabalho com relacionamentos gerais, mas a grande parte que vem em procura é com um problema no relacionamento. Eu nunca, jamais aconselho ninguém a se separar, porque um divórcio é muito doloroso, muito mesmo. É muito né? doloroso. E como você falou, ninguém casa para separar. A gente sempre casa querendo que dê tudo certo, que a gente tenha filhos, que a gente forme família, né? Esse é o sonho das pessoas. Porém, tem situações que a gente precisa entender que existe sim vida após o divórcio. Primeiro, persista. Mude todas as suas, né? Se tem alguém que está passando por essa situação, por uma situação bem delicada, primeiro se conscientize que os dois têm responsabilidade nisso, né, Arlete? Hoje você vê isso. Talvez naquele momento, no calor, dentro da situação, é difícil de ver. Mas, primeiro, os dois têm responsabilidade. Depois disso, persista. Coloque todas as fichas que você tem. Faça tudo que tiver no seu alcance. Tudo. Por quê? Porque, poxa, para... persistir naquele sonho que você teve. Mas se acontecer disso não vingar, não acontecer, não insista. Porque a insistência é um desgaste de energia enorme, que não leva ninguém a lugar nenhum. E, como vocês estão vendo a Arlete, existe sim vida após casamento, né? Então, se aconteceu, existe muito julgamento, existe muita gente querendo dar opinião, existe. E é o que eu falo, nunca deve... Ah, meu Deus, a Juliana tá pedindo o tema. Gente, vou colocar aqui. Sempre existe vida após aquilo que está acontecendo. Não é assim?
Não, eu acho assim, e você bem ousada em dizer isso, assim, divórcios, separações, atitudes que vão mudar uma vida, que vão mudar o rumo daquela vida, são para pessoas fortes, gente. Você precisa ter coragem para fazer isso. Isso, pegou Precisa no ser X da verdade, questão. sabe? Porque é muito simples você achar sempre que, ah, não, se vitimizar dentro de qualquer relação. Não é só disso, mas de qualquer relação, de trabalho, de amizade, de não sei o quê. Se vitimizar dentro daquilo e aquilo vai te dando uma energia e isso vai te dar câncer, porque vai gerando mágoas. Então, esquece isso. Vira a página, deixa a pessoa, porque outra situação é o seguinte, naquele momento a pessoa muitas vezes não percebe. Mas, se você não está feliz dentro daquela relação, não é possível, não há a menor possibilidade do outro estar feliz. Porque você não Exatamente. consegue fazer uma pessoa feliz se você não está. Entendeu? Exatamente. Você tocou num assunto, assim, muito claro, assim, tipo, é muito fácil e cômodo você ficar insistindo num negócio que você não tá vendo que não vai dar certo. Por quê? Porque não requer responsabilidade. Aí fica resmungando, reclamando, igual criança chorando. É, Pra é, todo mundo fica falando mal do marido, ou então fica falando mal da esposa e não toma uma atitude. Ou seja, a liberdade requer muita responsabilidade. é. E muita gente E corre. porque, mas, gente, assim, falar sobre isso de uma forma, depois de muitos anos e não sei o quê, não é que é fácil, é mais claro de eu ver. Mas, evidentemente, que a hora que chega naquele momento, você tem muito medo. Qualquer mudança gera medo. Né? Exato. Tirar você da sua zona de conforto e não saber o que vai acontecer. E é nesse momento mesmo que eu acho que você tem que acreditar em alguma coisa no teu Deus, independente da tua religião, mas você tem que acreditar que o melhor sempre está por vir. Que você tem alguém te direcionando e você veio nessa vida para passar por essas pessoas, né? E uma das coisas que eu gostaria muito, Lênia, eu falo sempre quando eu vejo, assim, às vezes alguns casais infelizes, ou no momento da separação, que parecem gatos e ratos, assim, nossa, aquela coisa. Eu falo, cara, você viveu anos com essa pessoa. Então, no mínimo, tenha. Seja, no mínimo, respeitoso com aquilo. E aí, ao ser respeitoso, vai ser bom para os dois. Porque se você vai sair, você vai para um lado e ele vai para o outro, é porque tinha que ser assim. E aquele lado que ele seguiu vai ser melhor para ele, com certeza. Não tem como ele seguir no mesmo lugar lamentando você não estar com ele, porque se você não quer estar. Entendeu? Então é uma coisa Exatamente. que não faz sentido. Por isso é que eu digo que isso é para fortes mesmo, assim, fortes que eu digo assim, é para as pessoas que têm coragem, né? E, e eu acho que esse é o único momento difícil na hora da decisão. Em que momento que você decide isso, né? E eu digo, Exatamente. esse momento, e eu acho que cada um tem o seu momento, mas esse momento é aquele momento em que você tá só você, em algum momento, e você já não suporta mais aquilo. Você não suporta mais ou a presença, você não suporta mais aquele estilo de vida. Você pode ter milhões do seu lado, carro, casa, você pode ter tudo do seu lado e você não tem vontade de acordar e você não tem vontade de dormir, a tua casa não é o melhor lugar do mundo. Então, assim, é nesse momento que você tem que dizer, meu, eu estou no lugar errado e eu preciso sair daqui, buscar o meu caminho, buscar o meu habitat. Hoje eu coloquei um post ali na minha linha do tempo, falando sobre o cheiro, né? Quem que você abraça e que você trocaria pelo melhor perfume do mundo, o cheiro dessa pessoa. O É, nosso nariz, ele é um mecanismo, assim, que nos fala quem deve ficar perto da gente. Porque quando o cheiro da outra pessoa te incomoda, é é. hora de acender a luzinha vermelha e procurar É, ajuda. e aí, só para concluir, porque eu acabei me esquecendo, era o seguinte, gente, por que que, na realidade, eu resolvi comentar isso? Porque nós comentamos aí, eu e a Alane conversamos, e ela realmente é uma coach de relacionamento e deve ter realmente muitas pessoas com problemas em relacionamento. E é nesse momento que eu quero dizer que muitas vezes o meu terapeuta, por exemplo, o Roberto, ele diz assim que a vida entra em desequilíbrio em algum momento, mas ela pode demorar 10, 20 anos, ela se equilibra de novo. Quando você tem um coach, quando você tem um terapeuta, ela se reequilibra antes.
né? O sofrimento Então, é bem menor, né? é bem menor. Mas o que eu quero dizer assim, por exemplo, essa minha separação, eu saí com um peso muito grande, porque a decisão foi minha, porque eu tinha uma outra pessoa. Então, assim, eu fui muito julgada, foi muito complicado mesmo. Eu até entendo as situações, mas após a minha separação, começaram a chegar informações para mim, verídicas e casos que o meu ex-marido era um cara que tinha várias pessoas, várias mulheres, várias amantes. E aquilo me surpreendeu porque eu nunca imaginei. Só que eu descobri que só eu não sabia, porque todo mundo sabia. Então, é Você não sabia, impressionante. mas sentia, né? Não, eu nem. Laine, juro por Deus, eu nunca tive Nem essa intuição. desconfiava. Eu nem desconfiava. Eu nunca tive essa intuição. Então, assim, e para mim foi. Daí eu pensei, nossa, Deus me livrou de um enrosco na vida, né? Porque eu não gostaria de ter esse tipo de companheiro. 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, veio a informação de que ele tem uma filha com uma amiga em comum. Da Gente, época. da época, uma amiga em comum em que eu frequentava a casa, que saíamos junto. Eles tiveram uma filha, eu acho que eu era noiva dele. Então, eles tiveram uma filha. Então, não é assim, você tem... O seu marido podia chegar para você agora, olha, Elaine, eu tive um escorregão lá atrás, antes da gente casar, ou então, assim, eu saí com tal pessoa, mas eu nunca soube. E agora a menina está aqui dizendo que tem uma filha. Isso é uma coisa. Porque porque a pessoa não sabia dessa história. Ou teve um caso lá atrás e pronto. Você consegue olhar isso de um outro... O fato é que ele sempre soube. Então, eu entendo que nesse momento ele brincou de Deus com a minha vida, com a vida da mãe dessa criança e com a vida do marido dessa pessoa, porque ela também era casada. E com Mas, uma criança, né? Uma pessoa, que é a filha. então, aí é que eu quero chegar. Mas eu sou adulta, ela é adulta, tudo bem. Isso ele acerta lá com Deus, não é da minha conta. Mas você brincou e você deixou de ser pai, mesmo que você esteja pagando tal, e deixou a sua filha chamar outra pessoa de pai no seu lugar. Então, em hipótese alguma, essa pessoa é uma boa pessoa para mim. Em hipótese alguma, essa pessoa é uma pessoa, aquela pessoa que eu admirava, que eu achava. Não foi com esse homem que eu me casei. E aí, quando passar tudo e vem essa informação, eu olho e falo, eu tenho realmente um grande Deus, porque ele me livrou dessa situação. Então, essa informação, só para vocês terem noção de como você acredita que naquele momento eu tinha feito a pior coisa da vida, eu tinha quebrado barreiras, não era feito a pior, mas assim, chocava as pessoas, e 20 anos depois as pessoas olham e digam, epa, não era bem assim, entendeu? E Então, na hora não, você foi contra a maioria, né? a maioria. Na hora você foi contra a maioria. Você sabe que no Tao, tem uma filosofia, né, do Tao, fala-se que você não tem que ficar justificando e nem se defendendo de nada. Se você sabe o seu valor, fica na tua, porque a verdade sempre vai aparecer. Não precisa Sim. ficar, né? Então, enquanto você quis se justificar, só era estresse. Olha, Elaine, vou falar para você assim, aí nesse processo todo, exatamente era nesse ponto que eu queria chegar. Eu vim justificando isso o tempo inteiro, justificando, e isso foi uma queima de energia, e acho até que você adoece por conta desse tipo de coisa. Com certeza. Mas é extremamente libertador o dia que eu olhei para mim e disse, sabe de uma coisa? Chega. Cara, chega. Eu pago minhas contas, eu tenho minha vida. Cara, para. O que as pessoas acham, que elas deixam de achar, infelizmente é só uma decisão delas e não mais minha. Aí isso passou a não me afetar mais. E aí sim eu entrei numa zona de libertação, assim, de não ser julgada, e até porque eu tenho muito orgulho da minha vida. Então, na boa, a vida após um divórcio. Gente, falar em muito orgulho da vida, eu achei o máximo, porque na primeira vez que eu conversei com a Arlete, por áudio ainda no WhatsApp, eu falei assim, a gente podia falar de alguma coisa que você passou e que superou e tal. Ela me passou um áudio com um monte de coisa, então você vê a autoestima da pessoa.
Não, ela não teve dificuldade nenhuma para listar a quantidade de coisas que ela admira, que ela passou e admira. Isso é perfeito, né? Porque quando a gente fica... Quando você fez essa pergunta, se eu me incomodaria de falar desse relacionamento, eu não tenho pudor nenhuma com isso, porque essa é a minha vida. E eu, sinceramente, nunca fiz nada escondido. Então, assim, o que eu acho, assim, isso faz parte da minha história. Um pouco eu acertei, um pouco eu errei, algumas eu acertei, outras eu errei, com certeza, como todo mundo na vida, mas isso faz parte da minha história. Eu não tenho como mudar isso. E ninguém é perfeito. Então, assim, mas, como você está dizendo, essa libertação não é lá na hora. Essa libertação é muito difícil de conseguir, né, Laine? Ela vem com o tempo, ela vem com a maturidade, ela vem com os tropeços da vida, né? É aquilo que você falou, tipo, a dor é inevitável em todo o processo de mudança, mas o sofrimento é opcional. Cada um vai sofrer conforme olhar para essa situação. Depende do prisma que você olhar, né? Se você aceita ajuda, né? Procura um terapeuta, procura um processo de autoconhecimento para que você confia nesse invisível, né? Independente do nome que cada um dê, se é Deus, se é o universo, né? Se confia, se tem fé. Outro dia eu vi um exemplo de fé que eu achei bem interessante. E hoje você falando de fé, eu me lembrei. A moça dizia em um livro, eu nem lembro o nome do livro, alguma coisa de mulher. Ela fala assim que a fé, tem muita gente que não entende, né? Imagina que você pega os ingredientes de um bolo e você bate o bolo. E o bolo tá prontinho ali, né? Tem tudo que precisa. Tem ovo, tem leite, tem trigo, tem fermento, tem, que mais que vai? Açúcar, né? E tá tudo ali no bolo. Só que aí, se você coloca no forno frio, ele não vai assar, ele não vai crescer. A fé é o forno. É o forno. Você não tá enxergando o calor. Mas se não tiver o calor, o bolo não fica pronto. Então, independente do seu objetivo que seja, se você não tiver fé que aquilo vai dar certo, se você não enxerga aquilo pronto, se você não tem o calor da fé, você não tem o objetivo concluído. Não vai, porque assim, aí você começa tudo a ser muito racional. E muitas vezes eu sou uma virginiana, então eu não sou nem um pouco muito intuitiva, né? Eu sou 2 e 2 tem que dar 4, não pode dar 4,1, como diz minha amiga Ritinha, que ela fala, não, nós somos de exatas é assim, 2 mais 2 dá 4, não dá 4,1, né? Mas o que acontece? Na vida não é uma ciência exata, né? Exatamente. E aí você vai tendo que se moldar. E eu uso uma forma de dizer já há muitos anos, eu falo um ditado que eu sempre digo, que características não se mudam. Eu acho que você não muda a sua característica, sabe, Laine? Tá, eu sou autoritária, eu sou perfeccionista, tá. Isso é uma característica. Pode aperfeiçoá-la em algum momento para ser um pouco mais flexível, não ser tanto 880. Então você aperfeiçoa, mas você não muda as suas características, ela está no seu DNA. Entendeu? Então é nisso que eu quero dizer assim, se você não confiar que alguém vai estar do teu lado, te ajudando, te orientando, que ali na frente existe uma luz, você vai infartar, cara, porque 2 e 2 não vão dar 4. Não, você olha, se você não acredita nesse invisível, você vai olhar no jornal e vai fazer o quê? Morrer, né? Exatamente. Você não vai entender nunca porque crianças vivem em situações miseráveis, porque pessoas têm problemas seríssimos, porque pessoas perdem pessoas. Você não vai entender, você só vai entender se você acreditar, talvez, numa reencarnação, em uma vida que você vem aqui para acertar. Né? Exatamente. Bom, vamos lá na tua doença agora, porque eu acredito que seja uma história que também é muito inspiracional. Até mesmo porque você falou assim, que durante o tratamento você engordou 25 quilos em menos de 2 meses. Foi 47 dias. Gente, como é que pode isso? E aí, como é que você ficou como mulher, entendeu? Isso mexeu no teu relacionamento? Então, como que foi isso? É complicado, porque assim, na hora que aconteceu, você está sem enxergar. Por isso que eu falo assim, você está com tanto problema maior que eu tenho, o meu oftalmo sempre brinca, ele fala, Alete, pensa o seguinte, digamos que você fosse uma Gisele Bündchen, não adianta se for ser uma Gisele Bündchen não enxergar, entendeu? Então primeiro a gente precisa enxergar, depois a gente arruma. E eu não sofri naquele momento aquela coisa, olha como é que eu tô. Não, eu estava quase cega, então eu tinha que correr atrás daquilo e tal.
Mas isso, com certeza, afetou muito o relacionamento, porque eu até brinco e discuto isso com o meu marido. Ele começou a me tratar como se eu fosse uma princesa, né? E eu dizia, não, Ah, me tira do cuidando. pedestal, me tira do pedestal, porque eu consigo andar também. Eu sou de carne e osso, tal, esse tipo de coisa. Mas eu não senti aquilo naquele momento. Essa quantidade de peso, ela veio por causa do corticoide. Eu tive que tomar uma quantidade imensa de corticoide. Então, ela era um inchaço muito grande. E o inchaço, ele é diferente de quando você engorda. Porque você engorda, você mantém a fisionomia. Quando você toma corticoide, você tem o rosto, como diz a minha cunhada, de lua. Inflado, né? Ele é de lua. Então, as pessoas olham para você e não te reconhecem. Eu lembro quando meu pai me viu, ele ficou olhando assim para mim e eu via que ele não estava me achando ali, sabe? Porque é como se você tivesse perdido a tua essência. Só que você tem um problema maior para resolver. Você tem que enxergar. Entendeu? Então, eu realmente, como você sabe, eu não parei de trabalhar nessa época. E aí eu tinha uma reunião e eu estava com 25 quilos a mais, estava voltando para o banco, porque isso aconteceu numas férias, então a hora que eu cheguei as pessoas não me reconheciam, e eu tinha uma reunião na Paulista. E das pessoas que ia fazer era o Eduardo, um grande amigo meu, que era um superintendente de investimentos. E aí ele disse, Alete, vamos fazer uma reunião, tal, tô esperando você. Eu falei, olha, Eduardo, deixa eu contar uma coisa aqui para você. Eu vou chegar com 25 quilos a mais, as pessoas não vão me reconhecer, tal. E ele, imagina, isso não existe, você pode ter engordado um pouquinho aí, mas ninguém vai. Ele não entendia o que estava acontecendo. Então, a reunião estava toda montada e eu entrei. A hora que eu entrei, como ele estava esperando aquilo, eu dei uma risada. Tipo assim, sou eu, né? E aí ele levanta e você viu o desespero dele, assim, porque as pessoas não tinham me reconhecido. Ele levanta e diz assim: quem esquece o sorriso da Arlete? Olha aí, que saudade, peixinha, quanto tempo, e não sei. E ele foi tocando a reunião. Lembram da Arlete? Quem esquece esse sorriso e não sei o que e tal. E aí as pessoas começaram a, tipo, porque a Arlete, era absurdo assim, o negócio. Era realmente assustador. Mas, um ano depois, porque nesse ano, quando eu estava desse jeito, eu não podia mexer a cabeça, entendeu, Laine? Assim, eu não podia, por exemplo, ter movimentos bruscos. Então, eu não podia fazer exercício nenhum. Então, eu não podia estar aqui e virar assim. Você tinha que me chamar e eu virava devagar, tal. Então, você não queimava nada de energia, aquele processo. Um ano passou, a doença mais controlada, e aí eu fui perdendo, eles foram tirando um pouco o corticoide, eu fui para o imunossupressor, e aí o meu médico exigiu que eu contratasse uma personal. E aí eu fui emagrecendo, fui voltando e tal, né? Mas de qualquer jeito, isso mexe sim. Em algum momento, quando você começa a voltar, você fica feliz que você está voltando. Aí eu tive uma recaída em 2007. E dali a coisa, você já está com uma certa idade, a coisa demora um pouco mais para sair. Em alguns momentos eu dizia, putz, tá difícil, tá difícil. E isso afetou sim o meu relacionamento, porque meu marido se sentia tendo que me carregar no colo, e eu dizia, não precisa. Até hoje a gente discute sobre isso, ele carrega uma responsabilidade sobre isso que não é dele, né? Então isso acabou afetando um pouco o relacionamento na época, assim. Mas você, como mulher, não ficou incomodada com o teu corpo? Eu pergunto isso porque É, é um processo que acontece muito, tipo, depois de uma gestação, né? Tem sim. mulheres que engordam durante a gestação e depois ficam envergonhadas do próprio corpo, É. né? Começa Não, a criar uma eu não barreira. tive. Hoje, para dizer a verdade, eu até me questiono mais do que naquela época. Quando eu contratei a personal, eu sempre fui muito brincalhona e eu chegava lá dizendo assim para ela: olha o passo do elefantinho, né? E ela, e ela, e ela falava assim para mim: Arlete, sabe por que você está rindo? Porque você sabe que isso não é seu, que isso é de uma doença, que isso é de um remédio e tal. Então, eu levava bem. Eu podia ficar brava, assim, quando eu colocava uma roupa, puta, que merda que tá essa roupa, não ficou legal tal. Mas falar que a minha autoestima ficou baixa por causa disso, não ficou. Outra coisa que eu sempre falo, e eu dou conselho para quem é gordo, ou para quem engorda, é que a pessoa, quando engorda, ela não quer trocar as roupas que ela tem.
Ela quer continuar com a roupa que ela tem. E aquilo é horroroso, entendeu? Então, eu digo assim que existe um processo rápido nesse momento de você se acomodar. Você engordou, vai lá e compra roupas novas, roupas boas, roupas bonitas, que te deixem melhor naquele momento. Porque se você quer usar uma roupa que está estourando, aquela roupa que te incomoda, aquilo vai te deixar o dia inteiro incomodada, entendeu? E isso eu não estou falando só para doença, não. Estou dizendo a pessoa que engorda alguns quilos e insiste. Ai, não, mas eu vou emagrecer. Não vai, calma, demora para emagrecer. Compra uma roupa nova, pelo amor de Deus, e se acostuma um pouco com aquele corpo, né? É. Mas não baixou a minha... Eu não tive esse problema, não, de autoestima. Na verdade, o que você teve, então, ali foi uma autoaceitação, né? Daquela situação, daquele É. momento. E é o que mais falta, né, nas pessoas, é a autoaceitação. Quando você se Eu olha e não aceita aquilo que você está vendo. Eu só fui perceber mesmo a gravidade dessa situação assim, quase 3 anos depois. Eu acho que eu fui lutando tanto para passar por isso, para não ficar cega, para poder voltar. E eu trabalhava junto e eu não queria, tanto que eu sou muito grata ao Banco Real. Na época eu trabalhava no Banco ABN Real e eu tinha um superintendente, o Álvaro Alarcon, que hoje é um grande amigo meu, e ele dizia assim: o que você precisa quando eu cheguei daquele jeito? Ele me ligou e eu disse: cara, eu preciso trabalhar. Porque se eu ficar dentro de casa achando que eu vou ficar cega, eu vou enlouquecer. Então, e ele deu toda a assessoria que eu precisava, assim, de estar numa agência, tocando uma agência, tendo que sair muito para médicos, para exames, porque era uma situação muito complicada. E se em algum momento do dia a minha visão caísse muito, eu ia embora, né? E isso foi, o banco me ajudou demais nisso. E aí eu passei com tranquilidade. Com maestria, né? Vamos falar assim. Com muito amor, com muito carinho, com pessoas que te amavam muito, né? Que te amam muito. Muito. E quando Ô, a gente Maria, tem esse impressionante. apoio, quando a gente tem esse apoio, sem dúvida, né? Passar pelos desafios fica mais leve, porque a gente tem com quem dividir, né? Exato. Todo mundo quer carregar um pouquinho e a gente consegue compartilhar essa dor também. Porque, E queira ou também, não, é uma transformação na família, né, Arlete? nossa, em tudo, em tudo. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, a Sandra, e um dia ela me falou uma coisa como as pessoas olham para as coisas de forma diferente, né? Um dia ela veio para o Brasil, nós estávamos conversando, e eu estava contando tudo que tinha acontecido. E ela disse: nossa, que bênção você teve, né? Porque você pôde perceber as pessoas que realmente te amavam em vida. Porque às vezes as pessoas só demonstram isso depois que a pessoa morreu. E não é nem que a pessoa não goste, mas ela não consegue demonstrar, porque nada grave aconteceu. E você teve isso em vida. E eu falei, ela tem razão, eu realmente me sentia muito amada. Eu tenho amigas assim, Ana Cláudia, Marlene, a Rosângela é uma amiga amadíssima, amadíssima. Ela tinha uma bebê pequena na época, a nenê dela acho que não tinha 1 ano, a Sofia não tinha 1 ano. E meu marido saía para trabalhar e eu escutava o chinelinho dela entrando e ela dizia: ó, vim dar o seu café da manhã, eu vim te dar banho, porque eu tinha que ficar deitada. Você vai ficar deitada e daqui a pouco eu volto para pingar o colírio. O colírio pingava assim, de 1 em 1 hora. Em 1 em 1 hora ela descia para pingar o colírio. Aí Oi, gente. ela trabalhava à tarde. E aí o que acontecia? Ela me mandava o almoço, que eu sentava para almoçar, voltava, e aí saía ela e entrava a Ana Cláudia, entrava a Marlene, entrava a Lu, entrava algumas pessoas cuidando de mim, e o marido em 1 em 1 hora ligando: olha, pinga colírio, olha, pinga colírio, pinga colírio. Então eu falo assim, são as irmãs, né, que a vida me deu, assim, que eu sou grata e eu pude sentir aquele amor. E o mais interessante, outro dia eu falei: Rô, ela tá com Covid e ela disse: eu não posso chamar ninguém. Eu falei: pode me chamar, porque eu já tive e eu posso te atender. E aí eu comentei: você se lembra o que você fazia? Ela disse: não lembro de fazer isso. Olha o Olha, amor que ela fez. Olha o amor que ela fez. Ela fez. E ela disse: mas eu fazia isso? Eu falava: meu Deus, ela ia todos os dias às 7 horas em casa. gente, que lindo! Eu vou tentar É, tirar um print aqui para eu guardar esse momento de recordação para a gente tá. colocar lá no Stories depois. Dá um sorriso pro print. Ave Maria, vamos lá.
Aí consegui, depois eu coloco lá. Tá bom, tá bom. Bom, e depois de tudo isso, é claro que além de tudo isso, deve ter passado outros momentos e tal, Vai. né? Mas nós pegamos esses dois aí, porque não ia dar tempo de falar. E você consegue olhar hoje nessas situações que você passou e enxergar qual foi o aprendizado que a vida te trouxe? Consigo sim. Eu consigo, eu sempre falo que eu tiro algumas lições disso. Uma é que quando alguma coisa se apresenta para você, mesmo que você ache que ela não é boa naquele momento, se ela se apresentou, é porque você é capaz de fazer. Então, primeiro, confie em você e segue em frente. E o segundo é sempre acreditar que o melhor está por vir. Ah, hoje eu estou no melhor, mas ainda há o melhor por vir. Isso eu chamo de fé. É acreditar que alguma coisa é melhor. Porque eu trago na minha consciência e no meu modo de viver, Elaine, que eu nunca fiz mal nenhum a ninguém, principalmente intencional. E se eu fiz, nunca foi intencional. Então, eu não carrego, eu nunca quis magoar uma pessoa, posso ter magoado, evidentemente. Eu nunca fiz nada de propósito. Eu trabalhei, como nós comentamos, 25 anos em banco, e eu ando de cabeça erguida em qualquer situação, porque eu nunca pus na minha bolsa um centavo que não fosse meu. Eu nunca aceitei subornos. Eu nunca, às vezes eu tinha condições de estar dentro de uma agência e poder mandar aquela pessoa que eu nem gostava muito embora, e eu falava, puta, mas ela precisa desse emprego, vamos dar mais uma chance. Então eu entendo que eu sempre tentei fazer o melhor. Mesmo que seja de uma forma atropelada, eu sou uma pessoa de temperamento forte, eu sou autoritária, eu sou não sei o quê. Como dizem, mas ela tem um gênio que é um gênio do cão. Mas a minha, eu nunca fiz mal a ninguém. E acreditando que eu nunca desejei mal a ninguém, que eu nunca fiz mal a ninguém e que eu consegui perdoar as coisas, eu consegui perdoar as pessoas que me magoaram lá atrás. Quando você fez aquela live do perdão, eu me vi muito nela, porque eu acabei me perdoando para perdoar essas situações e que cada um siga a tua vida da melhor forma possível. Então não é possível que lá na frente eu tenha uma coisa ruim. Entendeu? Porque Deus é pai, ele não é padrasto. Então, Não, ele pode me dar algumas lições que eu tenho que aprender, que é para minha evolução. Mas ele não vai me castigar, porque eu não fui nunca. uma má menina, a não sei se teve uma vida passada, aí não tem jeito. Aí a gente vai ter que aguentar as consequências. Assinou o contrato para descer, né, bem? Mas aí que tá, né, Arlete? Mesmo que tenha situações que a gente precise passar, precisa aprender, mas por mais que nós tenhamos que passar por isso, Deus, humanizando Deus para facilitar a É, história, seria um pai muito misericordioso. Nenhum pai coloca uma obrigação que o filho não pode cumprir, né? exato. Ainda mais um Deus que ama dessa maneira como a gente se sente amado, não é verdade? Então é um momento em que o mundo está passando por um desespero, né? Porque tem muita gente aí extremamente pessimista, se acabando em ansiedade e tal. Então, acho que escutar essa mensagem que você passou é um bálsamo, né? Se a pessoa realmente internalizar isso e acreditar que tá dando fraca, mas também Olha, essa live. estamos chegando no final. Eu sempre digo o seguinte: se dessa live assim, eu conseguir tocar o coração de uma pessoa e que isso faça bem para ela, eu já me sinto extremamente satisfeita. Entendeu? Porque Exatamente, perfeito. cada um tem o seu momento, né? Exatamente. Gente, valeu a pena, porque ó, tá faltando 2 minutinhos para o Instagram derrubar a gente. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para alguém ou para todos? Pode ficar à Eu quero vontade. agradecer demais. Eu estou vendo grandes amigas aqui, vi todos que entraram, eu não consegui falar com todos, mas quero agradecer demais. É outra forma que eu me sinto extremamente amada, porque eu fiz um convite ontem e eu estou vendo muita gente disponibilizando tempo para estar aqui comigo. E eu, acredite, eu vi todo mundo que entrou, eu estou muito feliz e me sentindo muito amada. Então, quero agradecer. E agradecer a você, Elaine, que é uma pessoa maravilhosa, já é minha amiga de infância, já falei isso. Passou a ser minha Né? amiga de infância. E parabéns pelo teu trabalho, viu? Não é porque eu estou na tua frente, eu já falei isso com a Juliana. Eu acho mesmo as suas lives muito interessantes. Você é uma pessoa muito didática e é uma pessoa que estuda profundamente o que você fala. Você fala com muito conhecimento, viu?
Muito obrigada, Elete. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Deixem os likezinhos aí, os coraçõezinhos, para depois a gente ver todo mundo que tava, porque quando vocês apertem no coraçãozinho, a gente vê depois quem curtiu, aí consegue ver todo mundo que tava. Gente, quem ainda não me segue, fiquem à vontade, eu convido do meu coração, entra aí no meu perfil, né? Estou sempre colocando mensagens inspiradoras e reflexivas, eu espero ajudar. Né? Então, muito obrigada mesmo pelo... Se valeu a pena, coloquem aí seus joinhas. 53 segundos vai acabar, Lete. Muito obrigada mesmo. Gente, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que você continue essa pessoa carismática, simpática, com essa estima, que eu tenho certeza que todo mundo aqui está sentindo a tua energia, que é muito gostosa. Muito feliz. Obrigada mesmo. Obrigada, Ju, pela ponte que fez para nós, né? Obrigado, Fábio. Obrigada. Eu tô te vendo, querido. Até uma próxima, minha linda. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Amém.